A paz do Senhor Jesus Cristo, um bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma live do Ministério Assembleia de Deus Redenção. Cito a rua Frei Gaspar, 1652, no Parque São Vicente, em São Vicente. Hoje nós temos aqui a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Já estamos aqui na terceira aula, na terceira lição, né? Dessa sequência de 13 aulas. E hoje vamos estar falando aqui sobre o tema Acabe e o profeta Elias, tá? Então, um tema muito importante, porque ele mostra a preparação de algo para um grande evento, o ápice, que vai ser na próxima aula, quando Elias, lá no Monte Carmelo, tem aquele desafio com os profetas de Baal e de Azera. Então, essa é uma aula que vai mostrar a preparação total que Deus começa a realizar para esse grande desafio, né? Em que, lógico, Deus foi vitorioso. Nós temos hoje o nosso culto presencial, gente, presencial. Lá na nossa congregação, né? Frei Gaspar, 1652, em frente à Smart Fit, fácil de achar. As portas frontais permanecem fechadas, a lateral está aberta para que possamos ter um controle melhor, né? E estar orientando a todos que entram com todos os cuidados, para nos preservarmos aí de qualquer infecção, qualquer problema aí com o vírus. Então, estamos tendo todo cuidado com isso, e seria uma grande alegria ver os irmãos também participando do culto presencial. Todos já se vacinaram? Acredito que todos já se vacinaram, né? Então, vai usar a máscara, continua usando a máscara, álcool gel, e tem o distanciamento lá dentro do salão da igreja, e todos estarão ali em segurança, poder participar do culto presencial. Então, quem puder, vá, e quem não puder ir, não se sentir seguro, a live começa também no momento do culto, 19 horas. 19 horas, não esqueçam, 19 horas, damos início a esse culto de louvor, adoração e muita palavra de Deus. Amém? Minhas saudações a todos que já estão aí ligados na live, né? Os que estão visíveis aqui, sei que outros também assistem pela televisão e não aparece aqui no visor. Mas tem já alguns irmãos ligados aí nesta aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição 3, o título é Acabe e o profeta Elias. No texto áureo, está em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, que diz assim: Saberá, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, nós estamos vendo aqui que é condicional, né? Condicional. Devotar amor ao Senhor e guardar a sua palavra. Essa é uma condicional que Deus coloca para que ele esteja cumprindo as suas promessas que ele deixou por escrito aí, né? Ele deixou por escrito que elas continuam valendo, né? E temos aqui a leitura bíblica em classe, que está em 1 Reis,
capítulo 16, 29, versículo 29 e versículo 30, e capítulo 17, versículo 1 ao 7, capítulo 18, versículo 17 ao 20, capítulo 17 ao 21, tá? Tá aqui. Vamos ler a palavra do Senhor, então? 17:1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Eu adiantei aqui o versículo, vamos colocar em ordem aqui, tá bom? 1 Reis 16, 29. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. 17:1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha a autoridade que Deus deu ao profeta. 17:2. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que estava diante do Jordão. E diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. 1 Reis 18, versículo 17 a seguir. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. Agora, pois, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Ázera, que comem na mesa de Jezabel. Na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal, segue-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Amém? Então vamos aqui estar discorrendo esta aula, tá? Reinado de Acabe. Ele se casou com uma feiticeira, era uma princesa, né? E se casou com essa mulher. Ela adorava e tinha como suas divindades os deuses Baal
e Azera. E casando-se com Acabe, e Acabe era muito levado por ela. Era uma rainha má, totalmente aprofundada na idolatria. E Acabe se deixou também levar para se aprofundar mais. Ele já estava na idolatria, mas ele se aprofundou muito mais ainda quando se casou com essa mulher. Essa mulher era muito má. Ela matou profetas, ela matou profetas do Senhor, perseguia, porque era um incômodo. Ela queria só os seus profetas ali, instruindo o povo. Então ela tinha todo esse contingente de profetas, tanto de Baal 450 como de Azera 400, que andavam pelas províncias, por todos os lugares, pregando o culto a Baal e a Azera, para que o povo se afastasse do Deus de Israel. E como tinha os profetas do Senhor também espalhados por vários lugares para contradizer esses profetas, então isso era um incômodo para a rainha Jezabel. E ela, qual a solução para ela se livrar? Ela começou a ordenar uma matança desses profetas. E isso realmente aconteceu. Então era uma mulher sem escrúpulos, né? Sem escrúpulos, e que conquistou, né? Conquistou totalmente Acabe, que passou a fazer e seguir as suas orientações. Até mesmo um acontecimento de Nabote, que tinha uma vinha, né? E essa vinha ficava nas proximidades de um palácio do rei Acabe. E ele olhava do seu palácio essa vinha, uma vinha muito bem cuidada, né? E ele começou a cobiçar essa vinha. E tentou comprar essa vinha de Acabe, de Nabote. Então Acabe tentou comprar essa vinha. Mas Nabote falou, não, isso é herdade de família, eu não vou vender isso. E Acabe começou a ficar aborrecido com isso, foi para o palácio, já não queria mais se alimentar, ficou todo, aqueles caras realmente cheios de dengo, né? Cheio de historinha, que nem aquelas criança birrenta, né? Ele estava assim. Aí Jezabel foi e apresenta uma solução para ela. Essa vinha pode ser tua, tu é rei. Dá um jeito dele morrer e pronto. E ele consentiu, ela preparou toda a situação para que Nabote fosse condenado à morte de uma forma que o povo não se levantasse. Então ela inventou que ele havia amaldiçoado, né? Que ele havia amaldiçoado a Deus. Então, inventando isso, espalhando isso, Nabote foi apedrejado e morreu. Isso foi algo que deixou Deus muito indignado com isso, e lógico que ia ter o troco disso, né? Porque é a lei da semeadura e da colheita. Então, com esse poder de influência que ela tinha, Acabe atendia quase todos os pedidos, né, de Jezabel. Acabe tinha edificado um templo, né, para o altar a Baal, a pedido de quem? De Jezabel. Tá? Então, Baal era uma imagem que fizeram fundida, né, com fundição de ferro, e ele era tido como o deus das chuvas e das tempestades. E Azera também, que era outra divindade que ela impôs lá em Israel, era o deus da fertilidade. Era o deus da fertilidade. Quem faz o que é mal aos olhos do Senhor terá que se entender com ele. Tá? O que aconteceu? Nesse período, eles levaram o povo a serem devotos dessa divindade.
E como eu disse, os profetas de Baal e de Azera saíam apregoando. E como nesse período, Israel estava com as suas lavouras, com seus rebanhos, tudo prosperando, né? E esses falsos profetas, colocavam na mente do povo que toda aquela prosperidade não era o Deus de Israel que estava concedendo, era o Baal, o Deus da chuva e da tempestade, que fazia chover nos tempos certos, e o Deus Azera que dava toda aquela prosperidade. E o povo de Israel, que tinha conhecimento do Deus de Israel, então eles faziam assim. O que eles faziam, o povo de Israel? Eles tinham altares onde eles iam oferecer sacrifício ao Deus de Israel. E também tinha os altares de Baal e de Azera. O que eles faziam? Já influenciado por esses falsos profetas. Eles levavam também sacrifícios ao Deus de Israel e também sacrificavam a esses deuses Baal e Azera. Como quem diz, né? A gente sacrifica de um lado, se não der certo, o outro dá certo, fica naquela, né? Cocheando entre dois pensamentos e colocando em dúvida, será que é o Deus de Israel que está dando toda essa prosperidade? Ou será que é Baal ou Azera? Ou será que é Baal ou Azera? Então eles tinham ali a mente, a fé dividida, uma fé dividida. Tudo isso ali influenciado por esses falsos profetas, que totalizavam 850 profetas, que percorriam as regiões apregoando, né, essas divindades falsas e dizendo para o povo, olha, toda essa prosperidade que tem no reino é eles, não é o Deus de vocês, não. Tá? Colocando o Deus dele como um Deus mau e o Deus pagão como um Deus bom. Só que Deus não divide a sua glória com outro. Deus não divide a sua glória com outro. Então Deus ia usar de misericórdia. Deus já poderia fazer ali uma destruição. E que mais tarde, né, 200 anos depois, veio acontecer quando os assírios levaram Israel, porque eles eram um povo que não tinha jeito. Era um povo de dura serviço mesmo, tá? Mas Deus sempre deu oportunidade, como Ele sempre está dando oportunidade àqueles que se afastam, que se esfriam, que saem dos caminhos dele. Ele está sempre dando oportunidade, porque Ele não quer que ninguém se perca. Então Ele procurou usar de misericórdia para trazer esse povo de volta para Ele. De volta para Ele. Então, Ele propôs para que esses deuses fossem desafiados. Elias seria ali o profeta com autoridade de Deus, para ser ali o desafiador desses profetas de Baal e de Azera. Então, mas para o desafio chegar no seu ápice, né, Deus ia fazer algo muito terrível em todo o território de Israel. Deus ia promover ali uma escassez de alimentos, porque Deus não distribui bênção antes que o povo volte à fidelidade e à obediência com Ele. Povo com fé dividida não recebe as bênçãos do Senhor. Não recebe as bênçãos do Senhor. O povo com fé dividida não recebe as bênçãos do Senhor. Assim é também. Você está numa igreja séria, né? Mas alguma coisa você
não está satisfeito, que tem muita gente que vai para a igreja, mas quer que Deus abençoe, quer ter as coisas, quer ter prosperidade, e isso aí vai perdendo a fé e começa a ver outros lugares que estão oferecendo riqueza, oferecendo dinheiro, carro, casa, tudo com uma facilidade. Então começa aí também fazer suas fezinhas no outro lugar aí, né? Que estão oferecendo. Aí começa a ter a fé dividida. Está numa igreja doutrinária, uma igreja séria, tá? Se coloque na posição com Deus, que as bênçãos virão. Mas se está com o coração ali, duvidando das coisas, já com murmuração, não vai receber nada. E aí acaba, muitas vezes, saindo até, indo para outros lugares, achando que vai conseguir aquilo que prometem. Jesus não prometeu riqueza para ninguém. A riqueza que ele prometeu foi a riqueza da nossa salvação e a riqueza de ir para a glória celestial, para conseguirmos, para alcançarmos a herança de Deus e sermos co-herdeiros com Ele. Essa é a riqueza, tá? A nossa riqueza que temos que buscar é a riqueza espiritual, nosso crescimento espiritual. Então, Deus tem os seus meios para trazer a razão num povo mergulhado na idolatria. Então, como eu falei, o povo viveu num período de prosperidade. E desfrutavam dessa prosperidade e achavam que estava tudo bem. Achavam que estava tudo bem. E, como eu disse também, achavam, influenciados por esses falsos profetas, que eram os deuses Baal e Azera. Então, o que tinha que se fazer? Desmascarar esses falsos profetas e desmascarar essas divindades, né? Esses deuses, ídolos confeccionados pela mão do homem, como tem nos tempos de hoje, porque Baal e Azera não tinha poder nenhum, era uma imagem, era uma imagem confeccionada, tá? de um personagem horrível, né? Era uma imagem confeccionada pela mão do homem. E as pessoas se curvavam, colocavam seus joelhos no chão, rosto no pó, diante dessas divindades. Na realidade, essas divindades, essas imagens, não tinha poder nenhum, não era nada, não significava nada. Mas quem estava por trás da divindade é o diabo, porque o diabo quer ser adorado, então ele inventa meios para o povo se colocar de joelho de frente dessas imagens. Como hoje muita gente se coloca de frente de imagens, curva os seus joelhos diante dessas imagens, mas a imagem não é nada. O que está por trás da imagem que é o próprio diabo com seus demônios ali, as pessoas o reverenciando as imagens, mas está reverenciando é Satanás. Estão ali adorando é Satanás, porque Deus não deixou nenhuma imagem dele, Cristo não deixou nenhuma imagem dele, nem fotografia, nada, ninguém sabe como era o rosto de Cristo, a pessoa de Cristo, ninguém sabe. Então, já fez isso para que ninguém fizesse imagens dele e ficasse se curvando diante dele, porque diante de imagem, não, Deus não aceitaria, porque para adorar o Senhor é através da nossa fé, é através daquilo que não vemos, mas nós sabemos que existe. E Jesus Cristo existe, porque Ele é presente na nossa vida. Então tinha que desmascarar, e Deus ia usar, deu poder para Elias. Deu poder para Elias, o poder é autoridade para Elias. Ele podia falar no nome do Senhor. E dando esse poder para Elias de reter a chuva. Então o que Deus ia fazer? Baal não é o Deus da chuva? Azera não é o Deus da prosperidade? Então agora Deus ia reter a chuva. Ele ia reter a chuva. E retendo a chuva, as lavouras secariam,
os rebanhos morreriam, né? A lavoura secando, eles iam comer os rebanhos, né? Iam se alimentar dos rebanhos, o rebanho acabaria com os rebanhos, acabaria com as lavouras, acabaria com tudo. Através disso veio fome, veio enfermidade, veio mortes, tá? E sendo Baal Deus da tempestade, da chuva, cadê o Baal agora? Cadê o Baal nesses 3 anos que foi determinado para ficar sem chuva? Cadê ele? Cadê o Azera, que era prosperidade, o Deus da prosperidade? Cadê eles? Era o que Deus está mostrando para o povo. E aí, povo? Cadê o Deus que vocês estão seguindo, hein? Ele não é o Deus da chuva? Fala para ele fazer chover, porque não vai chover, porque o Deus determinou, não ia chover. Cadê o Deus Azera da prosperidade que vocês viviam buscando? Cadê? Era para o povo olhar isso aí, para o povo ver a situação que eles estavam. Então, Deus reteu a chuva e o orvalho também. Porque o orvalho, se ficasse o orvalho estaria nutrindo as plantações, né? Que o orvalho à noite lá era muito forte, então nutria, né? Regava as plantações. Mas não, Deus reteu também o orvalho, ficou tudo seco, sem chuva e sem orvalho. Então, nessa condição que eu falei, Satanás estava agindo por trás desses ídolos, só que agora Satanás tomou uma revés, né? Ele estava indo bem, agora ele tomou uma revés de Deus. E agora? Se Deus reteu a chuva, Satanás ia ter poder para fazer vir chuva? Não. Induziram. Então eles induziam o povo a pensar que esses deuses eram vivos. Agora Deus ia mostrar, esses deuses são mortos, porque quem está por trás desses deuses é o próprio diabo. O diabo está por trás de todas as imagens, tanto daquele tempo como nos nossos tempos. Amém? Sem entrar em detalhes. O juízo contra a idolatria foi longo. Nesse tempo, Deus isola o seu profeta. Deus isola o seu profeta. Ordenou Elias se oculte, para se ocultar. Então ele foi lá para a região, perto do Jordão, do ribeiro de Querite. Tá? Elias ia passar por um período de aprendizado, porque Elias tinha uma missão muito, muito importante, que era o ápice, que era o desafio dos profetas no Monte Carmelo. Então, Deus sempre prepara os seus para poder estar na frente de batalha. Como todo homem de Deus tem que ter um preparo para estar na frente de batalha. Porque Satanás continua lutando. Antes ele lutava contra o povo de Israel e agora luta contra a igreja. Então estamos num campo de batalha. E aquele que está à frente de trabalho é o alvo do inimigo. Então, tem que passar por um período de aprendizado para poder estar nesse campo de batalha. E Elias ia se defrontar com esses 850 profetas. Era uma missão extremamente difícil. Tá? E Elias ele era caçado por todos os lugares, porque quando ele profetizou que essa maldição de ficar sem chuva durante 3 anos, Acabe soube disso aí, Jezabel soube. E só que Deus escondeu Elias ali. Deus escondeu Elias ali. Exploraram por todos os lugares, mas quando Deus esconde, está no esconderijo de Deus e ninguém acha. Nós estamos guardados, estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. Viu? Satanás não tem poder sobre as nossas vidas. Então ali, nesse lugar, era o único lugar que tinha água, no ribeiro ou torrente de Querite. Mas
Só água não ia resolver o problema, precisava de alimento, né? Mas os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus. Nem Elias entendia muita coisa, mas ele ia aprendendo na sequência de que Deus estava conduzindo ele. Como Elias ia saber disso? Se toda uma seca que estava ali, por todo o território, de repente Deus leva a um lugar que tinha água constante. E de repente Elias se surpreende com corvos trazendo comida para ele. Corvos. O corvo não dá comida para ninguém, não. O corvo, ele se alimenta e ele quer levar comida para os filhotes dele. Então, uma ave que não vai fazer isso aí, não vai entregar comida para que ele consegue para outro, que não sejam os seus filhotes. Mas aconteceu que os corvos vinham trazer pão e carne. E não era pão estragado, não, era pão fresco e carne boa. Tá? Olha como Deus faz. Olha como Deus faz. E o corvo não comia dessa comida, não. A comida era para Elias. Eles não paravam pelo caminho para dar uma bicadinha no pão, na carne, né? O corvo gosta de carne. Não, eles não comiam. Traziam tudo para Elias. Porque Elias fez o que Deus ordenava. Elias fez o quê? O que Deus ordenava. É fazer o que Deus ordena, para estarmos realmente agradando a Ele. Os corvos também fizeram o que Deus ordenava. E vinham todos os dias, de manhã e de tarde, trazer o alimento para o seu profeta. Passou-se um tempo e secou o ribeiro. Então, quando cessa o fim de uma coisa, na direção de Deus, começa uma outra coisa, uma outra etapa. Ali já não era mais o lugar para Elias ficar. E Deus permitiu que esse ribeiro secasse, porque Elias saindo dali, pessoas poderiam encontrar lá. Deus fechou as entradas para esse ribeiro, ninguém encontrava. Embora fosse conhecido, mas ninguém encontrava, ninguém podia imaginar. Mas quando Elias saiu dali, certamente alguém foi para lá, mas não encontrou água nenhuma, estava seco, porque a água era só para Elias, era só para o profeta, não era para os desobedientes, não era para os adoradores de ídolos, tá? Então Elias vai, enviado por Deus, para a casa de uma viúva de Serepta, conhecida como viúva de Serepta. E como a fome estava por todos os lugares, a escassez de alimento, de água, estava terrível. Então Deus manda Elias justamente para a casa dessa viúva. Mas por que Deus mandou para a casa dessa viúva? Se tinha tantas viúvas, né, passando necessidade, mas ele manda justamente para a casa dessa viúva. Então tem alguns referenciais, não encontramos na Bíblia, mas conjecturando que essa mulher seria mulher de um profeta. Não vou citar nomes aqui, porque a gente não tem assim uma certeza, e a gente não pode fazer isso na incerteza, mas era mulher de um profeta, que, como Jezabel estava perseguindo, fazendo uma matança de profetas, então tinha 100 profetas que eles esconderam em cavernas, bem escondido, só que esses profetas não podiam sair dessas cavernas. Eles precisavam de comida, precisavam de água. E esse profeta tinha recursos, e ele, junto com a mulher, eles alimentaram e sustentaram esses profetas. Aí é que está.
A lei da retribuição, tá? Tinha tantas, por que escolheu essa? Porque alguma coisa Deus ia retribuir para essa mulher. Quando fazemos para Deus, porque fazendo para os profetas que estavam lá necessitando, estavam fazendo para Deus. Então, quando você faz para Deus, tem retorno para você. Por isso que muita gente não recebe, sai murmurando, muitas vezes muda, vai para um lugar para outro, porque não faz as coisas para Deus. Se fizer para Deus, tem retorno, que é promessa dele. Agora, de onde vinha esse alimento que os corvos traziam? Certamente, conjecturando, seria da mesa do rei, que tinha grandes farturas de alimento, com muitos convidados ali, e o corvo certamente, sutilmente pegava ali pedaços de carne, não só um corvo, vários, pegavam carne, pegavam pão e iam levar para Elias. Poderia ser a casa de Acabe, da casa de Acabe ou da casa de Josafá, que também era o rei de Judá. Tá? Mas eles pegavam da mesa de alguém que tinha fartura. Tá? Alguém que tinha fartura. O povo estava passando fome. E provavelmente, mas os reis não passavam fome. Mas seria mais provável que fosse da casa de Josafá, da mesa de Josafá, porque em Judá não estava tendo a falta de água e o povo estava bem por lá. Então tinha alimentos com fartura por lá. E certamente os corvos iam buscar lá, amando de Deus. Tá? Isso tudo ele ficou na casa da viúva até o início do desafio. Só que a viúva não tinha nada, só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Como ela disse a Elias, que ele falou, faz um bolo, né, um pão para mim. Ele falou, só tenho, o que tu tem? Eu só tenho um pedaço um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. E vou pegar uns gravetos, vou fazer um pão, vou comer eu e meu filho e vamos morrer. E Elias chega e fala para a mulher, você faz esse bolo ou esse pão primeiro para mim, viu? Ela não questionou, ela foi e fez, primeiro para Deus, e depois vem o retorno. Entendam bem, aqueles que não estão fazendo primeiro para Deus, depois vem o retorno, porque Deus é fiel em cumprir as suas promessas, tá? Deus é fiel em cumprir as suas promessas. E ela fez, e assim fez, Elias comeu, e aí veio o milagre. A farinha começou a vir com sobras sem parar. E o azeite também começou a vir com fartura. E eles se alimentaram dessa multiplicação toda de farinha e de azeite durante todo o período, até o desafio no Carmelo. Lá. Mas o Senhor deixou essa mulher com toda essa fartura. Por quê? Porque ela não questionou. Posteriormente também, o filho dessa mulher morre e ela vai questionar com Elias, mas olha o que aconteceu, ela descreu até de Elias, ali mesmo depois do milagre, mas Elias vai lá e por um milagre esse filho da viúva é ressuscitado, e naquele momento ela creu, realmente naquele momento ela creu no Deus de Israel, sem ficar nenhuma sombra de dúvida no coração dela. E depois dali que Elias parte para o grande desafio. Mas ela foi abençoada, porque ela fez primeiro para Deus. O profeta foi o grande instrumento para o grande desafio entre Deus e Satanás, porque na realidade não era Baal nem Azera,
era o próprio Satanás que estava por trás de tudo aquilo. Não é isso? E todos nós sabemos dessa situação. Por isso que temos que vigiar. Satanás sempre está por trás de tudo. Então ele é promovido esse encontro. Obadias promoveu esse encontro com Elias e Acabe. E Acabe já vem: és tu o perturbador de Israel? E ele vai. Realmente, o profeta traz perturbações daqueles que estão com a vida errada. Porque ele perturba mesmo com a palavra, muitos são perturbados. Aqueles que querem viver no erro. E muitas vezes nem quer ouvir a palavra. Sabe que a palavra vai lá no profundo e começa a mostrar os seus erros, até tira, cai fora, porque não quer ouvir. Então é um perturbador, sim. Somos perturbadores, sim, daqueles que vivem aí com o coração endurecido, com aqueles crentes que querem viver a vida que bem entende e não a vida que Deus quer que ele viva. É perturbador, sim, somos perturbando com a palavra de Deus, a palavra revelada de Deus. Tá? Acabe se aprofundou numa apostasia, pecado terrível, apostasia, influenciado por Jezabel. Então o profeta, ele desperta a consciência do pecador, para que ele se arrependa, para que ele se arrependa. E o profeta, ele não pode omitir aquilo que Deus manda falar. Deus mandou falar, é para falar. Deus mandou seus profetas falar, eles falavam. Temos vários exemplos de vários profetas que falavam na cara dos reis, apontavam o dedo, não, tinham ousadia. E Elias tinha ousadia, e nós temos que ter ousadia também, para poder falar a verdade, doa a quem doer. Não se preocupar se vai ficar chateado, se vai embora da igreja. Estou nem aí. E o ministro de Deus não deve estar nem aí para isso. E muitos até alisam para que a pessoa não vá embora. O problema tem que consertar, tem que consertar. Tá? Então, o que acontecia? Elias foi cheio de coragem, tinha que ter toda essa coragem, ele estava ali, já estava preparado por Deus para isso, porque Deus, ele repreende e usa os seus profetas contra aqueles que estão com a fé dividida, contra aqueles que estão com a fé dividida, está cocheando entre dois pensamentos. Então, o desafio foi proposto. O desafio foi proposto para aquele que o povo pudesse escolher. O que vocês querem? Deus ou Baal? Qual é a de vocês? Então, a necessidade de fazer o desafio, porque Deus não divide a sua glória com outro. E esse desafio seria feito lá no Monte Carmelo, que é a próxima aula, o desafio de Elias com os profetas de Baal e de Azera. É na próxima lição, que é o ápice de tudo isso. Tudo isso aqui foi uma preparação. Os deuses Baal e Azera, Baal, o deus da chuva e da tempestade, já estava envergonhado, né? Satanás estava envergonhado, Satanás estava por trás dele, porque Deus reteu e acabou, não choveu. Deus mandou, ninguém quebra uma ordem de Deus, tá? Deus mandou parar, a chuva parou e acabou. Cadê o Baal? Cadê o Azera? O povo já estava sendo preparado para entender o porquê desse desafio que vai acontecer na próxima aula, que nós vamos estar ministrando sobre esse tema que você não deve perder no próximo domingo às 10 horas, se assim o Senhor o permitir. Amém, irmãos? Então está aí, essa é a aula. E à noite, culto presencial. Aguardo vocês lá e quem não puder, 19 horas, assista no celular, mas quem puder, não se acomode não com as lives, viu, irmão? Tá? Se pode ir, vá, tá bom?
Não estou forçando nem constrangendo ninguém. Isso vai partir da vontade de vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.